Amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo fortaleça você, te guie para o teu bem, para que você tenha força e sabedoria de trazer o bem, a libertação para a tua família, em nome de Jesus. Vamos ler o livro de Salmos, Salmo 90, diz assim: a eternidade de Deus e a passagem dos homens. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo da eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e debaixo da luz o teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam diante da tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira e a tua cólera, segundo o temor que tu é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Voltas-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de alegria e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos, portanto, todos os dias, quando nos tens afligido. Por tantos anos, porque suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Digam graças a Deus. Eu vou resumir esse salmo aqui para você. Davi diz que Deus é eterno, mas nós passamos. Davi fala do sofrimento do homem por causa do pecado. Quando você vê a história de Israel, você vê que toda vez que Israel estava bem, ou dava um passo de suspiro, Israel logo se inclinava para o pecado. E quando Israel se inclinava para o pecado, a mão de Deus pesava sobre os israelitas, de tal forma que eles iam se defiando. Então a doença tomava conta do povo, a praga tomava conta do povo, a miséria e a fome tomava conta do povo. Você vai ver na história da Bíblia que houve momento que a fome era tão grande que pais comeram seus próprios filhos. Olha, pais comeram seus próprios filhos. E aí o que acontece? Os homens não conseguem prestar atenção na vida quando são felizes e quando andam tristes. Os homens não conseguem perceber quando a sociedade avança e quando a sociedade regride. E o que é que os homens fazem? Tomam decisões por causa de sentimentos próprios e muitas vezes são massa de manobra para o rei dos tolos. E aí, eu vou dar um exemplo simples. Quando você olha para os Estados Unidos, nas décadas, no período dos anos
70 e 80, você vê um país dominador, dono de tudo e de todos. E aí você olha para os Estados Unidos hoje e você vê um país capenga, você vê um país que está à beira de um colapso. E não é invenção minha não, é só você começar a ver as reportagens que você vai entender. E aí você pergunta, pastor, o que foi que os Estados Unidos fizeram de errado? Você vê que os Estados Unidos permitiu criação e força de leis que agridem a família, que para Deus é o tesouro do Senhor, tá? A família é o tesouro dos olhos de Deus. E os Estados Unidos começou a agredir a família por causa de movimentos contrários à família segundo a Bíblia. E isso imperou nos Estados Unidos e ganhou força. Os Estados Unidos regulamentou o assassinato. E agora Estados Unidos cometem assassinato legal em massa. A Bíblia diz que tudo isso está subindo aos olhos de Deus. Os Estados Unidos está legalizando, né, a tranquilidade do uso da maconha, inclusive está mandando soltar as pessoas que foram presas porque estavam portando maconha. É claro que vai sair muito traficante e tal, mas não importa. Os Estados Unidos está defendendo e está legalizando tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que fere aos olhos do Senhor. E o Covid-19 veio e fez um estrago na economia americana. O que o Covid-19 não estragou, a própria sociedade está estragando. Você vê que houve demissões em massa, porque o povo tinha poder aquisitivo, dinheiro guardado, né? É aquela história que eu falei no vídeo anterior. O que adianta você ter o dinheiro se você não tem o que comprar, né? Mas por enquanto as pessoas não estão entendendo isso, mas lá na frente vai entender. Os Estados Unidos foi alcançado agora pelo ventinho chamado furacão, que aos olhos de Deus é o ventinho, mas para os homens causa um estrago absurdo. E você vê o estrago que esse furacão tem causado e virá coisa pior. Você olha países como a Argentina, como a Nicarágua, né? Você olha para a Nicarágua, você não pode falar de Deus, você não pode falar de Jesus. E o que acontece? A fome está assolando, a miséria está assolando, porque tanto a Argentina quanto a Nicarágua, como também agora os Estados Unidos, elegeram um rei entre os tolos, porque deixaram de ouvir a voz dos sábios e quiseram um atalho para um caminho aparentemente fácil. E você acha que eu estou exagerando? Então guarda esse vídeo, bota no teu favorito, faz o download no teu celular e marca que dia é hoje. Brasil é o próximo na lista. Fenômenos naturais que nunca ocorreram no Brasil vai acontecer agora, porque vai se cumprir as escrituras contra o nosso país. O Senhor diz que quando nós viramos as costas para Deus, Deus vira as costas para nós. E quando é que nós deixamos de olhar para Deus? É quando deixamos de fazer a vontade de Deus. E Davi disse: Senhor, tua mão pesou sobre nós. A ignomia nossa foi destruída, nossas vidas foram destruídas por causa da ira de Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta e se rebela, se manifesta contra o rebelde, contra aqueles que se rebelam contra Deus. A ira de Deus se revela contra aqueles que não querem ouvir a voz de Deus. É isso que está acontecendo com as pessoas. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus e querem tratar tudo no grito, sabe? É muito bom você tapar o ouvido e gritar e dizer que não está ouvindo nada. Funciona. Até o momento que você precisa
tirar a mão do ouvido e vai ter que ouvir porque está faltando feijão no teu prato. E vai ter que ouvir porque um furacão está destruindo a tua cidade. E vai ter que ouvir porque você não tem onde morar. Você está achando que é brincadeira minha? Você está achando que eu estou inventando? Você está achando que depois você vai correr atrás desse ou daquele canal de oração e que vai dar resultado? Não, não vai. E alguns que têm me acompanhado há algum tempo fazendo tudo certinho, sabem que Deus começou a abençoar a sua vida depois que você começou a ouvir os meus conselhos e colocou em prática. É ou não é? Pois bem, é isso exatamente que vai acontecer. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia do nosso país e nos dê entendimento. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, é momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, vimos a leitura do Salmo 90. Vimos que Davi conseguiu enxergar o quanto o Senhor é grande e o quanto nós somos pequenos. Meu Deus, eu estendo a minha mão na direção do teu povo, para pedir a ti, Senhor, lembra do teu povo, lembra da tua igreja, lembra daqueles que têm ouvido, meu Senhor, a tua palavra e têm colocado em prática. Meu Deus, eu sei que a grande maioria vai escolher o mal. Eu sei que a igreja que se diz ser a igreja de Cristo vai se vender, vai se corromper e vai se destruir, porque está escrito da tua palavra que isso tem que acontecer e vai acontecer, porque a ira do Senhor se manifesta contra os rebeldes. Mas eu te peço, meu Deus, por esta pessoa que ora comigo, por esta pessoa que tem ouvido esta palavra, por esta pessoa que não está se assujeitando ao mal, que não concordou com o mal, que não fez pacto com as trevas, que não se vendeu pelas mentiras. Essa pessoa que tem aprendido e quer fazer diferente. Essa pessoa que tem aprendido porque precisa da bênção do Senhor na vida deles, dentro de casa, na vida do familiar, do ente querido. Eu estendo, meu Deus, a minha mão na direção dessa pessoa. Meu Deus amado e meu Pai, quando a onda de crimes começar, e já começou, quando a onda de violência começar, e já começou, lembra desses que oram comigo, que não são cúmplices. Lembra desses que oram comigo e não se venderam, não compactuaram com as trevas. Lembra deles, porque o Senhor é Deus justo, que se cumpra na vida deles a palavra de Davi que diz: caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e jamais serei atingido. Que a mão do Senhor esteja guardando e protegendo o povo de Deus. Que a mão do Senhor esteja guardando e protegendo os seus filhos. Que a mão do Senhor traga bênção, traga prosperidade a esses que têm ouvido a voz de Deus e têm guardado os seus mandamentos. Meu Deus amado e meu Pai, eu sei que aqui e ali nós falhamos, nós erramos, mas quando ouvimos a Tua palavra, nós nos arrependemos. Meu Deus, vem lembrar dessas pessoas, aqueles que estão doentes, desanimados, amargurados, aqueles que estão desempregados, sem forças e sem sair, sem forças para sair de dentro de casa. Essa pessoa, meu Pai, que está triste, oprimida, mas vem buscar o auxílio que vem de Deus. Eu te peço agora, ó Espírito Santo, lembra do teu povo,
lembra dos teus filhos, lembra da família deles. É promessa do Senhor. Por causa de nós, nossa casa será salva. Lembra, meu Pai, do teu povo, lembra da família do teu povo, para abençoá-los, para restaurá-los. Vem restaurar essa família, esse lar. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que haja vitória dentro desta casa, que o mal planejado pelo Senhor contra essa nação, contra este país, por causa da rebeldia, por causa da dureza do coração, não alcance o teu povo que é fiel, ao teu povo, meu Deus, que não vai compactuar, que não vai fazer aliança com as trevas, em nome de uma vida fácil que não existe. Meu Deus, eu sei que a Argentina caiu, e países como a Nicarágua caiu, e o Senhor escondeu o seu rosto desses países para a destruição deles. E eu sei, meu Pai, que o Senhor está a ponto a esconder o teu rosto do nosso. Mas eu te peço, lembra do teu povo, daqueles que não têm parte com as trevas, daqueles que não têm parte com essas pessoas, que na verdade são pessoas corrompidas, são pessoas que o Senhor mesmo levantou para trazer destruição e morte. Meu Deus, prospera o teu povo, protege o teu povo, guarda a família do teu povo, que tem buscado ouvir a tua voz e andar nos caminhos de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus amado, meu Pai, eu consagro essa água, essa peça de roupa, esse sabonete. Eu consagro, meu Deus, esses objetos que estão sendo apresentados ao Senhor. Espírito Santo, quando o doente, o enfermo, vinha usar desses objetos, quando o doente, o enfermo, vinha usar, meu Pai, desta água, desse sabonete, dessa peça de roupa, que seja manifesta a tua presença em favor deles, para a cura, para a libertação, para perdão dos pecados, em nome de Jesus. Só não peço, meu Deus, por aqueles que pecaram para a morte, mas eu peço por cada um desses que tem ouvido a tua voz, que tem colocado em prática o mandamento de Deus, em um nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu estendo a minha mão esquerda para declarar vitória na vida financeira sobre esta pessoa que tem se tornado meus filhos da fé. O Senhor me deu para cuidar deles. O Senhor me deu para enfrentar guerra, batalha por eles. Meu Deus amado, meu Pai, esses que têm cooperado com esse canal, esses que têm cooperado com essa obra, eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, esses que têm crido que foi o Senhor que levantou esse trabalho, esses que têm crido que foi o Senhor que me levantou para abençoar a vida deles, eu declaro a vitória, eu declaro a prosperidade, eu declaro a bênção de Deus sobre a vida de cada um desses, em um nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você crê? Estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe o teu dia e te dê a paz.